Sabe aquele momento em que você pensa, agora vai? Quando você consegue seu primeiro emprego e acha que está conquistando o mundo, esse foi o momento exato em que João, com seus 20 anos, entrou para a fábrica e acreditou que, enfim, a segurança e estabilidade seriam suas. Mas, o que ele não sabia era que estava entrando em um ciclo que muitos brasileiros passam, o ciclo CLT. E não é só João, essa é a realidade de milhares de pessoas que se veem presas a um sistema que promete conforto, mas que na realidade te mantém limitado. O que parecia ser a resposta para os seus problemas financeiros, acaba sendo uma prisão invisível. Você já se sentiu assim? Trabalhando duro, fazendo de tudo para alcançar algo melhor, mas sentindo que a verdadeira liberdade parece cada vez mais distante? Vamos entender por que isso acontece. E, mais importante ainda, o que podemos fazer para mudar essa realidade? Vamos mergulhar no ciclo CLT e entender como podemos sair dessa ilusão. Início: a jornada até o primeiro emprego. João, assim como muitos jovens brasileiros, tinha grandes sonhos. Filho de uma família simples do interior, ele sabia desde cedo que precisaria trabalhar muito para mudar sua realidade. Sua vida foi marcada por dificuldades financeiras, mas ele sempre teve a esperança de que, com muito esforço, poderia conquistar uma vida melhor. Desde pequeno, ele ouviu seus pais dizendo que a chave para o sucesso era ter um emprego estável. Você precisa de um bom trabalho, com carteira assinada, para garantir o futuro, dizia seu pai. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. E foi com essa mentalidade que ele iniciou sua jornada para conseguir o primeiro emprego. João procurou por vagas em várias áreas: atendente, auxiliar de serviços gerais, vendedor. Mas o que ele mais queria era garantir o que todos chamam de segurança: um emprego fixo, que lhe desse o direito aos benefícios e uma renda fixa no final do mês. Aconteceu então que, depois de alguns meses de tentativas, ele finalmente recebeu uma resposta positiva: uma vaga em uma fábrica local, com um salário mínimo. A alegria foi imensa. Ele pensava, agora, sim, vou poder ajudar minha família e garantir um futuro melhor para mim. Com seus 20 anos, ele vestiu sua camisa nova, pegou a mochila e se dirigiu à fábrica no primeiro dia de trabalho. Os olhos brilhavam de expectativa. Ele acreditava que ali estava o começo de sua trajetória de sucesso. O primeiro desafio. No primeiro dia de trabalho, a realidade logo se impôs. João se viu em um ambiente industrial, longe da sala de aula, longe dos amigos e da zona de conforto da vida acadêmica. A fábrica era barulhenta, o cheiro de metal e óleo dominava o ambiente, e o ritmo de trabalho era intenso. Ele tinha que seguir um cronograma rigoroso, com tarefas repetitivas e exigentes. Cada movimento deveria ser cronometrado e alinhado aos padrões da empresa. Mas ele estava disposto a trabalhar duro. Afinal, esse era o sacrifício que ele precisaria fazer para alcançar seus sonhos. Ele acreditava que, com o tempo, as coisas iriam melhorar. E o tempo passou. Ele já estava 3 meses na fábrica e, aos poucos, começou a sentir-se mais confortável. As primeiras dificuldades foram superadas, mas surgiram novas questões. A rotina do trabalho se tornava cada vez mais cansativa. Acordar às 5 horas da manhã para pegar o ônibus que o levaria à fábrica se tornava cada vez mais desgastante. Mesmo assim, ele continuava se esforçando. Eu vou aguentar, só mais um pouco, dizia para si mesmo. Era necessário, pensava ele, para alcançar algo mais. A ilusão, o que o emprego promete, mas a que custo? Nos primeiros meses, João começou a perceber os primeiros sinais de que, apesar das dificuldades, o emprego lhe trazia algumas vantagens. Ele começava a ter uma certa estabilidade financeira. Finalmente, podia ajudar sua família mais diretamente. Com o salário, ele conseguiu pagar algumas contas e até comprar um celular novo. O tão esperado fim do mês se tornava mais tranquilo, sem aquela angústia de não saber como iria pagar as contas. Ele tinha benefícios como vale-transporte, vale-refeição, férias remuneradas e 13º salário. Tudo isso fazia com que ele se sentisse parte de algo maior. Além disso, havia uma promessa velada no ar: se ele continuasse trabalhando duro, poderia ser promovido. Ele acreditava nisso, de coração. Através dessa perspectiva, João estava vivendo uma ilusão confortável. Ele pensava que, com o tempo, seu esforço seria recompensado. O pensamento predominante era: quanto mais eu trabalho, mais vou crescer. E assim, ele se acostumou com a rotina,
achando que estava no caminho certo para construir sua segurança e prosperidade. Cada aumento no salário, mesmo que pequeno, dava-lhe esperança de que estava no caminho certo. Mas mal sabia ele que esse caminho estava se tornando uma estrada de mão única, onde a verdadeira liberdade não era uma opção. O custo oculto, tempo e energia. Mas com o tempo, a ilusão começou a se desvanecer. João começou a perceber que sua vida estava sendo consumida pela rotina do trabalho. O tempo que ele passava na fábrica era longo e exaustivo. Ele começava a sentir a falta de tempo para fazer as coisas que realmente gostava. No fim de semana, quando ele finalmente tinha folga, se via tão cansado que mal conseguia aproveitar. Ele estava preso a uma rotina de trabalho que tirava toda a sua energia. Mais grave ainda, ele estava começando a se sentir sem perspectiva. Ele sabia que, se continuasse trabalhando naquele ritmo, não teria tempo nem energia para crescer profissionalmente em outras áreas da vida. Ele estava preso a uma estrutura onde seu crescimento dependia apenas de mais tempo no trabalho. Mas o que mais ele poderia fazer? Isso era o melhor que ele podia esperar: a falta de reconhecimento e crescimento. Apesar de ter cumprido suas metas e dedicado-se ao máximo, João começou a perceber que, na verdade, suas promoções e aumentos salariais eram muito mais lentos do que ele imaginava. Ele havia começado a ver os primeiros sinais de estagnação. Quando perguntava a seus superiores sobre possibilidades de promoção, a resposta era sempre a mesma: com o tempo, você vai ser promovido. Continue fazendo o seu trabalho. Isso fez com que ele se perguntasse: será que é isso que a vida tem para mim? Será que a minha única opção é continuar trabalhando da mesma forma até me aposentar? Ele começou a entender que o ciclo CLT, que ele acreditava ser a resposta para todos os seus problemas, era na verdade uma prisão disfarçada. A queda, o despertar para a realidade. Com o tempo, João foi se deparando com a realidade nua e crua do seu trabalho. As promessas de crescimento e estabilidade começaram a perder força. A falta de perspectiva e a frustração se acumularam lentamente, até que ele não pôde mais ignorar os sinais. Ele começou a se questionar: será que essa é a minha vida? Será que todo esse esforço vale mesmo a pena? Ele passava os dias em um ciclo de repetição. Acordava cedo, pegava o transporte público lotado, passava horas em uma linha de produção e voltava para casa exausto. Tudo isso sem a certeza de um futuro melhor. Ele não conseguia ver uma saída clara. Mesmo com os benefícios do trabalho, como o vale-refeição e o vale-transporte, sentia-se preso, como se estivesse apenas existindo, e não vivendo de fato. O custo da estabilidade. Algo que João não percebeu de imediato, mas que agora estava se tornando impossível de ignorar, era o custo oculto da estabilidade oferecida pela CLT. Ele percebeu que, embora tivesse segurança financeira, estava perdendo algo muito mais valioso: o controle sobre sua própria vida. Sua energia estava sendo drenada por um sistema que, aparentemente, dava tudo, mas retirava o mais importante: o tempo e o poder de escolha. Durante um final de semana, ele se deparou com uma reflexão: eu não tenho mais tempo para mim, para minha família, para os meus sonhos. Tudo o que faço é trabalhar e esperar pelo fim de semana para descansar. Mas o descanso não é suficiente. A vida está passando, e eu não estou aproveitando. Esse foi o momento em que a desilusão bateu com força. Desconforto e falta de liberdade. A sensação de estar preso no ciclo CLT foi se intensificando. João percebeu que, por mais que trabalhasse duro, suas oportunidades de crescimento eram limitadas. Ele sentia-se como um número dentro de uma engrenagem, e essa falta de individualidade começou a consumir sua motivação. Ele queria mais. Queria conquistar seus próprios objetivos, ser o mestre do seu destino, mas não sabia por onde começar. A cada dia que passava, o desconforto aumentava. E quanto mais ele pensava sobre sua vida, mais ele via que estava se tornando refém de um sistema que não lhe dava a chance de verdadeiramente se libertar. O pior de tudo era perceber que ele estava se tornando como os colegas de trabalho mais velhos que já não tinham mais esperança de sair dali. Ele via seus colegas falarem de aposentadoria como a única saída, como se isso fosse a única maneira de sair desse ciclo. Mas será que essa era a vida que ele queria? Será que o único caminho seria esperar por anos até a aposentadoria? O peso da falta de autonomia. João percebeu também que a falta de autonomia era outro fator que pesava sobre seus ombros. Ele não tinha liberdade para decidir seus próprios horários ou escolher as tarefas que mais gostava de fazer.
Suas ações e tempo estavam controlados por uma figura superior, o chefe ou a empresa. Cada dia era uma luta para sobreviver à rotina e manter a produtividade. E para quê? Para seguir as ordens de alguém, sem questionar ou mudar a sua realidade. Ele sentia que estava vivendo em um estado constante de sobrecarga. No fundo, ele sabia que sua saúde mental e física estavam sendo afetadas, mas não conseguia ver uma alternativa viável. Eu tenho que continuar, não tenho escolha, ele pensava. Mas, quanto mais ele pensava nisso, mais ele se perguntava: será que realmente não tenho escolha? A nova ilusão. O que fazemos para continuar acreditando na estabilidade? Quando a desilusão bate com tanta força, é natural que a mente busque por maneiras de se confortar novamente. O que João não sabia era que ele estava prestes a cair em uma nova ilusão. A ilusão de que, apesar de todos os problemas, ele ainda precisava da segurança que a CLT lhe oferecia. A ilusão de que precisava de um emprego fixo começou a se fortalecer novamente. A pressão social de ter um trabalho sério, um bom emprego, e estar registrado na carteira assinada começou a pesar ainda mais. Era a sociedade dizendo que ele não poderia sair dessa zona de conforto, ou melhor, dessa zona de desconforto que ele agora começava a entender. A falácia da estabilidade financeira. João passou a acreditar que, se fosse paciente, logo poderia conseguir uma promoção e sair daquela fase mais difícil. Ele se agarrou à ideia de que a estabilidade financeira era o suficiente para manter sua vida em ordem. Ele via colegas de trabalho, com mais de 10 anos de experiência na fábrica, que pareciam mais calmos, como se estivessem conformados com a situação. Mas, enquanto ele via esses colegas, ele começou a perceber um padrão: todos estavam no mesmo ciclo. Eles haviam se acostumado com a ideia de trabalhar para alguém até a aposentadoria, sem questionar ou buscar algo além. A ideia de ter uma vida melhor parecia cada vez mais distante, e ele não conseguia entender como todos os dias estavam se tornando tão repetitivos e sem sentido. A nova ilusão se formou quando ele começou a racionalizar sua situação. Eu estou aqui, ganhando o suficiente para pagar as contas. Tenho um emprego com benefícios, não posso pedir mais do que isso. Ele se pegou tentando se convencer de que sua situação era boa o suficiente, de que sua vida estava de alguma forma no controle. Essa era a nova ilusão. Ele estava se enganando para não enfrentar a verdade. A força das expectativas sociais. Essa falácia é uma das mais poderosas. João não estava sozinho nessa ilusão. Ele via isso acontecer o tempo todo. Amigos, familiares, colegas de trabalho, todos acreditando que a única maneira de viver bem era seguindo o ciclo CLT, com estabilidade e benefícios. A pressão externa para ter um bom emprego, mesmo que isso significasse uma vida de frustração, era imensa. Muitos optam por ignorar os sinais de alerta, simplesmente porque o que a sociedade espera de nós parece ser mais importante do que buscar a nossa verdadeira felicidade. João se viu tentando se enganar, aceitando a ideia de que aquela era sua única escolha. Ele estava preso novamente na roda do hamster, sem perceber que o maior obstáculo à sua liberdade era a crença de que ele precisava seguir esse caminho. Como sair do ciclo CLT, entendendo a filosofia do dinheiro e buscando a liberdade. João, após passar por toda a desilusão do ciclo CLT e da nova ilusão, começou a entender que a chave para sair desse ciclo estava dentro dele mesmo. Ele precisava mudar a forma como via o dinheiro, o trabalho e sua própria vida. Essa mudança de mentalidade seria a única maneira de alcançar a verdadeira liberdade financeira e pessoal. Passo 1. Entendendo a filosofia do dinheiro. João começou a mergulhar em livros, vídeos e podcasts sobre educação financeira. Ele percebeu que, embora tivesse sido ensinado a trabalhar duro por um salário fixo, nunca lhe ensinaram como fazer o dinheiro trabalhar para ele. Ele aprendeu que a verdadeira liberdade financeira não vem de um emprego fixo, mas da habilidade de entender e controlar o fluxo de dinheiro. Ele descobriu a diferença entre ativo e passivo. Enquanto a maioria das pessoas trabalha para adquirir passivos, coisas que geram despesas, como carros caros, dívidas de cartão de crédito e casas acima do necessário, os verdadeiros ricos adquirem ativos. Esses ativos geram renda passiva, permitindo que o dinheiro trabalhe por eles. João entendeu que para sair do ciclo CLT, ele precisava começar a adquirir ativos e abandonar os passivos. Passo 2. Como o dinheiro funciona no mundo real. João também aprendeu como o dinheiro funciona no mundo real. Ele percebeu que o sistema econômico está estruturado de forma a beneficiar aqueles que sabem como investir, empreender e tomar riscos calculados. Ele entendeu que, enquanto ele estivesse apenas trabalhando para receber um salário,
ele nunca teria a oportunidade de acumular riqueza real. Ele começou a entender os conceitos de inflação, investimentos, juros compostos e como as grandes fortunas são feitas. O mais importante, João aprendeu que não se trata de quanto dinheiro você ganha, mas de como você o administra. Ele sabia que precisava aprender a multiplicar seu dinheiro. Passo 3. Mudando a mentalidade de escassez para abundância. Para João, um dos maiores desafios foi mudar sua mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Durante anos, ele acreditou que o dinheiro era limitado, que ele tinha que trabalhar incessantemente para ganhar mais e que não havia oportunidade para todos. Mas à medida que ele mergulhou mais no assunto, começou a perceber que a riqueza não é algo exclusivo de alguns poucos. Ela é uma questão de mentalidade e de ações certas. Ele começou a fazer um esforço consciente para cultivar uma mentalidade de abundância. Ele entendeu que as oportunidades são infinitas e que a verdadeira escassez é a falta de criatividade, coragem e visão. Com isso, João passou a buscar alternativas, explorar novas fontes de renda e, mais importante ainda, investir em si mesmo. Passo 4. Investindo em conhecimento e educação continuada. Uma das coisas mais poderosas que João fez foi investir em sua própria educação. Ele percebeu que para mudar sua vida, ele precisaria aprender mais do que apenas as habilidades exigidas na fábrica. Ele precisava aprender sobre empreendedorismo, marketing, investimentos, estratégias de negócios e formas de gerar renda passiva. Foi nesse momento que ele começou a olhar para além do seu emprego e passou a buscar conhecimento que o capacitasse a construir algo por conta própria. João começou a fazer cursos online, ler livros sobre negócios e até mesmo procurar mentores. Ele aprendeu sobre as formas de criar múltiplas fontes de renda, como marketing digital, e-commerce, investimentos em imóveis e na bolsa de valores. João entendeu que o segredo para a verdadeira liberdade não estava no salário fixo, mas em aprender a gerar valor e rendimentos de diferentes fontes. Passo 5. Começando a construir uma renda passiva. João, ao longo do tempo, passou a aplicar seus novos conhecimentos em ações práticas. Ele começou a buscar oportunidades para construir fontes de renda passiva. Começou com pequenos investimentos, como ações e fundos imobiliários. A cada investimento que fazia, sentia-se mais empoderado, mais no controle de sua vida financeira. Ele também percebeu que podia utilizar o marketing digital como uma forma de gerar uma renda extra. Criou um pequeno blog, um canal no YouTube e começou a compartilhar sua jornada com outras pessoas. No início, o retorno era pequeno, mas João sabia que estava plantando sementes para algo maior. Passo 6. O valor de se arriscar. Por fim, João compreendeu que para sair do ciclo CLT e conquistar a liberdade financeira, ele precisava tomar riscos calculados. Ele sabia que o medo de falhar poderia impedi-lo de alcançar seus objetivos, mas ele também entendeu que sem arriscar, nada aconteceria. Ele começou a tomar decisões ousadas e assumir os riscos de investir em novos negócios, começar projetos paralelos e buscar maneiras de sair da zona de conforto. Embora nem todas as decisões de João tenham dado certo, ele aprendeu valiosas lições com cada erro. O importante era que ele não estava mais apenas existindo, mas agora estava agindo em direção aos seus sonhos. A libertação do ciclo CLT. João não estava mais preso ao ciclo CLT. Ele sabia que, ao investir em seu próprio conhecimento, mudar sua mentalidade e assumir os riscos necessários, ele estava abrindo portas para um futuro muito mais próspero e satisfatório. Ele deixou de ser mais um trabalhador comum em uma linha de produção e passou a ser o protagonista de sua própria história. A trajetória de João é um exemplo claro de que a liberdade financeira e a realização pessoal não dependem de um emprego estável ou de um salário fixo. Eles dependem da disposição de aprender, arriscar e agir. João já não se via mais como um empregado, mas como um empreendedor, mesmo que fosse em pequena escala no início. Ele sabia que estava apenas começando, mas estava confiante de que, com o tempo, ele conseguiria alcançar o sucesso que sempre sonhou. Se você se vê na história de João, saiba que a saída do ciclo CLT é possível. A chave está em entender como o dinheiro realmente funciona, investir em seu próprio conhecimento e estar disposto a tomar os riscos necessários para criar uma vida melhor. O medo é natural, mas não pode ser um obstáculo. Agora, se você quer saber mais sobre como mudar sua mentalidade e sair do ciclo CLT, assista a outros vídeos do canal Inspira Finch. Lembre-se, a jornada da liberdade financeira começa com um simples passo. E esse passo pode ser dado agora, se você decidir que quer mais para a sua vida. Estamos juntos nessa.